RIC Mais Notícias. Pessoal, e hoje é aniversário de Curitiba. A capital paranaense completa 325 anos neste 29 de março. A todos os curitibanos de nascimento, os curitibanos por escolha, os curitibanos por adoção, uma saudação muito especial à nossa amada, maravilhosa, gloriosa, linda, gostosa cidade de Curitiba, capital de todos os paranaenses. 7h03. E foi aqui em Curitiba que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerrou a caravana pelo sul do Brasil. Teve tiro no comboio do Lula, na caravana do Lula, foi o assunto do dia, a gente acabou de ouvir no Jornal da Manhã, os presidenciáveis comentaram isso. Como é que foi, Mark, a passagem de Lula por Curitiba? Foi completa de sigilo, viu, Denian? O PT não divulgou a agenda do presidente durante todo o dia, ele só participou do ato público lá na Praça Santos Andrade, bem no centro da capital paranaense. Os manifestantes se reuniram no início da tarde. O ato estava marcado para acontecer às 5 horas, mas atrasou bastante. Lula chegou só por volta das 8 horas da noite e só falou depois das 9. A estimativa do número de manifestantes não foi divulgada. Houveram pequenos atritos, mas a situação ficou controlada. Os manifestantes contra Lula ficaram em outra praça, a 19 de dezembro, que fica a cerca de 800 metros da Santos Andrade. Lula usou o palanque para falar sobre sua passagem pelo Sul e fez fortes ataques à imprensa. Vamos ouvir. Daqui a pouco a sonora do Lula falando sobre os ataques da imprensa aqui no sul do país. Vários políticos também discursaram, entre eles os pré-candidatos à presidência. Manuela Dávila, do PCdoB, e Guilherme Boulos, do PSOL. A ex-presidente Dilma Rousseff também estava presente. E o senador do PMDB, Roberto Requião, aproveitou a oportunidade. Ele falou novamente sobre o golpe. O presidente Lula era respeitado na América Latina. E o Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, o chamava de cara, porque era o político mais importante da América Latina e um dos políticos mais importantes do mundo. Mas daí veio um golpe parlamentar e um governo foi removido. Bom, o senador Roberto Requião veste muito bem a roupa do PT. O senador Roberto Requião na defesa de Lula, um lulista do fio de cabelo ao dedão do pé. Quando nós enxergamos Requião, reflete a imagem do Lula e vice-versa. Requião e o PT no Paraná são a mesma coisa. Essa ideia do velho MDB de guerra que o senador Roberto Requião vende como se ele fosse o detentor de uma moralidade fajuta, isso não existe. Requião é a esquerda no Paraná. Requião é o Lula. Nada combina mais do que um ato em Curitiba do que o Requião no palanque. Requião carregou essa figura Lula nas últimas eleições, todas elas, e ajudou a eleger. Requião é culpado por isso. O legado Lula, a instituição de corrupção como forma de governo e como tentativa de juntar dinheiro para a perpetuação no poder, que foi o plano montado por Zé Dirceu, por Lula, isso tudo tem também o DNA e a digital de Roberto Requião. Então não me surpreende que Requião tenha sido, digamos assim, o grande Cicerone. E foi. Requião foi o Cicerone de Lula no palanque ontem na Praça Santos Andrade. Então, a própria reprodução da fala do senador Roberto Requião, acho que é por si, né? A fala dele se traduz. Nem precisa ampliar o comentário. Requião e Lula é o reflexo do espelho. São a mesma coisa. Tem o Lula aí, ô Terribas? Vamos ouvir o que disse o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que depois de atacar o Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, agora mira na imprensa. Vamos ouvir o que diz o ex-presidente. Eu já tenho mais de 60 horas de Jornal Nacional falando mal de mim. Eu já tenho mais de 70 capas de revistas falando mal de mim. Eu já tenho mais de 500 capas de jornais falando mal de mim.
O ex-presidente Lula, ele é a alma mais honesta do mundo, né? O juiz federal Sérgio Moro julga sem provas e é golpista. Os 3 desembargadores do Tribunal Regional Federal em Porto Alegre, que são juristas acima de qualquer suspeita, eles estão a serviço do golpe. E é um judiciário que persegue o homem que quer levar um prato de comida ao pobre. O Ministério Público é formado por radicais religiosos. A Polícia Federal por um bando de delegados irresponsáveis. E a imprensa produz capas de jornais e minutos na televisão e no rádio para falar mal do Lula, porque não se conforma com um governo popular. O mundo inteiro está errado. Certo é o Lula. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tenta puxar para si uma imagem de um perseguido. E venderá essa imagem logo ali na frente, quando a Justiça Eleitoral disser que ele não pode ser candidato por causa da lei da ficha limpa. Ele sempre vai se vitimizar, é uma espécie de mandelização do Lula. Só que o ex-presidente Lula acabou. Na real, ele junta, na Praça Santos Andrade, por onde ele andou, o MST e a militância cega do PT. Ali não tinha povo. O povo não estava lá. Não é povo que vai às ruas para ver o Lula. É militância. É filiado ao Partido dos Trabalhadores, é integrante de movimentos sociais, dos sindicatos, do Movimento Sem Terra, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. É a turma do PT e dos partidos satélites que gravitam em torno do partido mãe, que é o Partido dos Trabalhadores. Então não tem povo. Lula é isso aí. É isso aí. E Lula, é bom a gente lembrar, só não está na cadeia hoje, estava ontem na Praça Santos Andrade, porque o Supremo Tribunal Federal fez o serviço, senão ele estava em Pinhais. Lula era para estar em Pinhais, porque esgotou a jurisdição do tribunal em Porto Alegre. Ele estava em Curitiba dando discurso porque o Supremo em Brasília fez o serviço. Então, o Lula discursa para uma militância que depois reproduz o que ele discursa, aí ele reproduz aquilo que a militância lhe ecoa, e aí vai fazendo barulho, barulho, barulho. Corre igual aquele cachorro atrás do próprio rabo. É isso. Marque. Denian, a prova que não teve povo lá, teve militância, é que estava marcado para as 5 horas da tarde. Como todo mundo lembra, choveu muito em Curitiba ontem, no final da tarde. O pessoal ficou lá embaixo de chuva até às 9 da noite para escutar ele. Então quem que fica 4 horas embaixo de chuva para escutar alguém? Alguém que está lá por algum motivo que não seja os democráticos, não é? Não, é a militância do PT, gente. Não tem povo. Não saiu o povo. Ninguém pegou ônibus lá no sítio cercado, na cidade industrial, nos bairros mais populosos, no Boqueirão, para ver o Lula. Não tem povo, gente. Ah, o Lula e o povo. Não tem povo. Povo é um discurso populista. Quem estava com o Lula ontem, aquelas centenas de pessoas, era a turma identificada, e muitas daquelas pessoas organizadas lá pelo modelo de Roberto Requião, do irmão do Maurício Requião, que era o organizador do ato. É bom a gente frisar isso. Quem organizou o ato não foi o PT. Quem organizou o ato foi o irmão do senador Roberto Requião, Maurício Requião. Foi ele que fez o ato. Ele que construiu o carro de som. E a gente sabe que organizar um evento não é uma coisa simples. Né? Junta umas caixas de som e liga o fio. Não é assim que funciona. Toda organização tem uma logística. E essa logística foi feita pela família Requião para receber Lula no palanque. Aquelas outras figuras que lá estavam, o Boulos, do PSOL, a Manuela Dávila, do PCdoB, isso tudo é satélite do principal, que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. São 7 horas, 12 minutos e a prioridade é do ouvinte na Jovem Pan. Muita gente participando aqui, já mandando perguntas para o pré-candidato Jair Bolsonaro, que daqui a pouquinho deve chegar aqui aos estúdios da Jovem Pan Curitiba. A gente já está reservando e separando as mais interessantes para repassá-las aos candidatos. Muita gente também reclamando aqui da confusão que foi ontem no centro de Curitiba por causa das manifestações, principalmente ali no entorno da Praça Santos Andrade. Afinal, o telefone 4432, não colocou o nome, é ouvinte, disse o seguinte, que por causa da manifestação,
o ônibus ligeirão não funcionou direito e a fila chegou a vários quilômetros lá na hora de voltar para casa. Então não tinha povo na manifestação e o povo, na hora de voltar para casa depois do trabalho, ainda sofreu. Também tem a participação aqui do telefone 6305, dizendo o seguinte, o Leandro aqui, que o curitibano foi educado, que veja, que não teve ovo, não teve nada. Aqui é democrático. Ele foi lá, falou o que queria, depois foi embora, não teve nenhum incidente maior. Isso é importante reforçar também. Foi tudo pacífico, não é? Como deve ser, né? Como deve ser. O direito de manifestação, da expressão do seu pensamento, é um direito fundamental, basilar da democracia. O Lula fala o que quer e tem que aprender a ouvir o que não quer. Essa tentativa do ex-presidente de calar a imprensa na base de um constrangimento, de tentar constranger o jornalismo livre, isso é próprio de quem não convive bem com o regime das liberdades. Não vai colar, mas Lula tenta. 7h14, a senadora Gleice Hoffmann estava lá também, né? Claro, eu falei do cicerone Roberto Requião, a senadora Gleice Hoffmann estava ao lado de Luiz Inácio Lula da Silva, aliás, a caravana inteira. Não foi trabalhar nenhum dia no Senado. Nenhum. Nada, zero. Faz uma semana que a senadora Gleice não aparece em Brasília. E tudo bem, né? E tudo certo. Tirou uma semana facultativa. E tudo certo. Fala aí, Mark. O Elcio Koleski, nosso ouvinte aqui pela live, diz que... Acho que você falou muita besteira, Denian. Que ele estava lá, na Santa Andrade ontem, e viu muita esperança no olhar do povo. Não, tá bom. O Elcio Koleski, que é militante do Partido dos Trabalhadores, e a esperança do militante é diferente da esperança do povo, né? Que não difere do que eu disse aqui. 7h14, e o Fachin, hein? O nosso ministro do Supremo Tribunal Federal, que se diz assustado com ameaças, teve o tiro na caravana, e aí quem saiu a se manifestar com base nesses incidentes, nesse momento político que vive o Brasil, foi o presidente da República, Michel Temer. O que ele disse, Mark? Temer falou ontem pelo Twitter que lamenta o ataque contra o ônibus da caravana petista. Na postagem, ele diz que, desde que assumiu o governo, diz que é preciso reunificar os brasileiros e pacificar o país. Segundo ele, essa onda de violência, esse clima de uns contra os outros, não pode continuar. Depois de entrevista a uma rádio, Temer disse que os ataques criam um clima instável, de falta de pacificação, que é indispensável no presente momento. Ele também falou que essa onda de violência não pode ser de agora e que começou lá atrás, com a história de uns contra outros. O presidente disse que as eleições devem ser disputadas com críticas verbais e não físicas. Sobre as ameaças sofridas pelo ministro do Supremo, Edson Fachin, Temer afirmou que isso não pode acontecer no país. O assunto foi abordado depois que o jornalista que conduzia a entrevista perguntou sobre a expectativa para o julgamento do habeas corpus de Lula na próxima quarta-feira. Segundo ele, o governo está tomando todas as providências para que não haja conflito. Vamos ler aqui o que disse o presidente, Daniel. Abre aspas. Veja que isso alcança até o Supremo Tribunal Federal. O próprio Supremo e os membros do Supremo ficam aflitos com isso. Você viu que um deles, até ou alguns dias, o Temer fala lá que o Fachin foi ameaçado e isso não pode acontecer mais. Muito bem, a manifestação do presidente da República, Michel Temer, é perfeita, não há reparos a se fazer no que ele disse. E foi o PT que plantou, né? Foi o Partido dos Trabalhadores que cultivou a sementinha do ódio, que regou a sementinha do ódio, que dividiu o país entre nós e eles. E aí você vai, cultiva, rega, põe o adubo, uma hora cresce a plantinha, não cresce? Pois é, nasceu a árvore do ódio. E diante da árvore do ódio, o Brasil se afundou do jeito que virou. São agora 7h17. Daqui a pouco tem a entrevista com o presidenciável Jair Bolsonaro no microfone líder de audiência da Jovem Pan. Tem muita pergunta chegando aí, Mark? Muitas perguntas aqui, Daniel. Mais do que o normal, inclusive, as participações aqui hoje pelo WhatsApp. Também muita gente pela live no Facebook. Grande audiência na live. Aqui já acima da média também. Todo mundo esperando para ver o Bolsonaro. Para ver o que ele vai fazer, exatamente. Tem pergunta para mandar? Manda a tua pergunta no WhatsApp. 41 98504 5092. Pode escrever também na live do Facebook, facebook.com/Jovem Pan, facebook.com/Jovem
@RickMaisPR. Pode mandar a sua pergunta também para o Twitter, @MarcSouza, tudo junto, com S, o Souza, Mark Souza, ou @DenianCouto, tudo junto. Você pode mandar a sua pergunta também no Twitter. Tem ouvinte aqui, final 1030, não colocou o nome infelizmente, mas perguntando por que o Rick Mais Notícias não convidou o Lula. Ué, porque é só presidenciáveis. São os presidenciáveis que falarão ao microfone da Jovem Pan. Essa é a regra. Todos os presidenciáveis, todos que estiverem em Curitiba falarão a esse microfone para expor as suas ideias em entrevistas sem mimimi, sem politicamente correto, sem passar pano em ninguém. Se o ex-presidente Lula quisesse vir, seria para falar sobre processo criminal, sobre o julgamento do habeas corpus, sobre a corrupção, sobre o petrolão, sobre o mensalão que nada teve de piada de salão. Aí o ex-presidente Lula não aceita a pauta da entrevista. Ele quer vir falar mal dos adversários no microfone da imprensa. Então, para isso, não precisa. O ex-presidente Lula não quer dar entrevista, ele quer palanque. E palanque foi montado ontem na Praça Santos Andrade para que ele possa discursar o que quiser. São situações muito diferentes. Entrevista é entrevista, para esclarecer. Vamos para o intervalo, gente? Vamos lá. Não sai da live, não? Não tem intervalo, Davis? Quer fazer intervalo? Vamos fazer intervalo, Não então. é, mas não tem ou não tem? Fala pra mim, não entendi. Não teria intervalo. Mas vamos fazer tem? intervalo. Não, vamos fazer nada. Se não tem intervalo... Fazer o intervalo. Não, eu achei que tinha intervalo. A gente derrubou os intervalos hoje do jornal? Puxa, que coisa boa. Eu ia fazer intervalo porque achei que tinha que cumprir o compromisso. Não tem, vamos embora. Felizão. Sem intervalo. Vamos adiante. Mark, vamos seguir com o noticiário. O Maluf, já que a gente falou do Supremo Tribunal Federal, Paulo Maluf, ex-governador de São Paulo, ex-deputado, foi para casa, vai cumprir prisão domiciliar. O Supremo soltou o Maluf porque o Maluf está doente. Ela foi concedida ontem, essa prisão domiciliar, pelo ministro Dias Toffoli, do STF. Maluf estava preso desde dezembro na Papuda e nesta quarta foi internada em um hospital em Brasília. Ao Supremo, a defesa alegou que Maluf está com a saúde muito frágil e fez o pedido solicitando a liberdade ou a prisão domiciliar. O ex-prefeito de São Paulo foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro a 7 anos e 9 meses de prisão em maio do ano passado. O cumprimento da pena em regime fechado começou em dezembro por determinação do ministro Edson Fachin. Depois da decisão de Dias Toffoli, a defesa de Maluf divulgou nota em que diz que o ministro mostrou a sensibilidade dos magistrados humanistas. Os advogados também disseram que a situação de saúde de Maluf é grave, inclusive sem a garantia de que tenha de volta as condições necessárias para se locomover como antes. Muito bem. 7 horas e 41 minutos. 7h41. Terriba, sua pessoa horrível. Solta as nossas vinhetas para dar um up antes da entrevista do Bolsonaro. Vai. Deixa de fora desse seu mau sentimento. Você é uma pessoa horrível. Eu não faço média, seus miseráveis. Ei, Muito bom, né? Você acha que o Barroso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele ensaiou aquilo ou aquilo saiu ao natural? Não, saiu natural. Foi natural, né? O Barroso é meio poeta, né? Ele é... Nossa, os textos deles, se você ler os acórdons, por exemplo, lá, os votos dele, são meio assim, ele gosta de... Ele fez um exercitar soneto isso. ao vivo ali, entendeu? Foi um negócio lindo. Porque ele produziu uma pérola, uma fala cheia de brilhos, né? É impressionante. Porque quando uma pessoa fica brava com a outra, qual a regra? Pensa aí, você que tá do outro lado do rádio. Quando você fica bravo com alguém, você desce a lenha, né? É xingar, você não quer pensar pra xingar. Você xinga a mãe do cara. Xinga a mãe do cara, você usa do palavrão, não é? E o ministro Barroso não, o ministro Barroso veio cheio de... Com pitadas de psicopatia. Tudo bonitinho, tudo bonitinho. Muito bem. Tem um ouvinte aqui, Daniel, pedindo para você comentar. Tem um videozinho novo circulando pela internet do Gilmar Mendes em Portugal. Você viu ou não? Não vi. O pessoal, de novo, criticando aí
e hostilizando ele, lá nas ruas de Portugal. Não sei se é Lisboa ou Cidade do Porto. Ali. Tocando vaia no exato. E o pessoal com o celularzinho xingando ele e tal, pedindo pra você comentar sobre isso. Porque o Gilmar, daí, pediu pra PF investigar isso. Pois é, sabe que a Polícia Federal vai investigar um fato que aconteceu em Portugal? Ô, ministro, o senhor é ministro do Supremo? Né? Não, né, ministro? Tá meio over o pedido do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Mas isso muito é culpa de uma superexposição de julgadores. Hoje nós temos um Supremo Tribunal Federal pautado pela vaidade. A TV Justiça serviu, que serve e deveria servir ao esclarecimento da sociedade, de dar publicidade aos atos do judiciário, acabou por tirar dos ministros do Supremo, uma vaidade demasiada. São votos sem fim, votos rebuscados, uma tentativa de mostrar erudição, de se aparecer mesmo. Aí sabe que o Brasil inteiro está assistindo. Você fica fazendo da TV Justiça algo para sua exposição, para ganhar clique em rede social, para ser o nome mais comentado do país. A TV Justiça, que deveria fazer só o bem, prejudica demais. Hoje, todos nós sabemos a cara dos ministros. São 11 ministros do Supremo. É capaz de nós sabermos a escalação dos 11 ministros do Supremo melhor do que a escalação dos 11 do nosso time de futebol. A gente tem um ministro do Supremo Tribunal Federal hoje como celebridade no Brasil. Vira vinheta. Vira vinheta de programa de rádio. E aí é absolutamente natural, senhor ministro Gilmar Mendes, que quando o senhor saia na rua, o senhor seja cobrado pela decisão que toma. Não tem nada mais natural do que aplicar uma vaia ou um aplauso em quem faz ou deixa de fazer algo de acordo com a vontade da sociedade, do povo. Se o ministro Gilmar Mendes não gosta da aparição e do reflexo que isso dá, ele deveria pensar muitas vezes antes de querer aparecer, porque se há um ministro midiático no Supremo, é o ministro Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes é midiático. O ministro Barroso é muito midiático, adora um holofote. O ministro Alexandre de Moraes também é atraído pela lampadinha, aquela forte da câmera de televisão. Tem um imã que puxa o Alexandre de Moraes. O vaidoso dos vaidosos, a suprema vaidade, é o ministro Marco Aurélio Mello. Também é louco por uma luzinha de televisão. Há os ministros mais discretos. A Rosa Weber, a Carmen Lúcia, o Lewandowski é mais discreto. O Toffoli é discreto, mais discreto do que esses outros. Mas todos eles gostam e têm gostado de aparecer. Então, quando leva vai em Portugal, o ministro Gilmar Mendes, tem explicação. Né? Muito bem, daqui a pouco tem entrevista com Jair Bolsonaro aqui no RIC Mais Notícias, neste dia do aniversário de Curitiba. O espaço agora é do ouvinte na Jovem Pan. Gênia, muita gente falando aqui sobre o Lula candidato e perguntando assim, se o Lula não for candidato, quem que o PT pode lançar? Bom, o nome que seria o nome natural é o do prefeito, ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que ontem, inclusive, estava aí em Curitiba. Já tem se mostrado, né? O Fernando Haddad pode ser o nome do Partido dos Trabalhadores para disputar a presidência da República. Não tem nenhuma chance de vitória, mas o PT lançará alguém se não conseguir lançar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A defesa de Lula já começou a discutir a estratégia para tentar registrar a candidatura e fazer o registro da candidatura prosperar, ainda que liminarmente, no Supremo Tribunal Federal. Nós temos uma eleição muito confusa, muito complexa, difícil compreensão para quem não tem intimidade com o direito, vai ser um horror. Vai ser uma eleição tensa e difícil, porque o ex-presidente Lula fica com esse discurso desse mimimi. O que mais, Mark? Tem muita gente aqui na live do Facebook, o pessoal reclamando do áudio no Facebook, viu?
Tem que dar uma olhada nisso aí, que está muito ruim. Muita gente reclamando do áudio ali. Vamos resolver isso. A parte técnica aqui já está trabalhando em torno disso. O Daniel Storvelkovski, acho que é isso, não tem quase vogal sobre o sobrenome dele, dizendo que o Lula já não tem como votar nele, mas que ele prefere outros candidatos. Enfim, tem o Felipe Araújo aqui também, dizendo aqui sobre a questão do ato do Lula, que ele acha um absurdo o povo perder tempo com isso. Pelo WhatsApp também, muita gente participando aqui, mas a maioria das participações, Denian, não tem como enrolar muito. São perguntas para o Bolsonaro, então temos que aguardar ele chegar para repassá-las ao pré-candidato. E as perguntas são de que maneira, hein? A maioria das perguntas aqui são em torno de como ele vai manter a governabilidade, como que ele vai conseguir maioria no Congresso para poder manter um possível governo. Também muita gente perguntando sobre aquela questão que o juiz Sérgio Moro, no início da semana, colocou no programa Roda Viva, que um presidenciável podia ser cobrado para discutir a questão de uma emenda à Constituição para prisão em segunda instância, se ele vai topar esse desafio proposto pelo Moro ou não. São mais nesse sentido. Também muita gente perguntando aqui o que ele vai fazer para resolver a segurança pública, como ele enxerga a saúde, qual o critério de indicação de ministros. O pessoal está bem curioso aqui. Muito bem. Uma notícia da hora: a Polícia Federal prendeu hoje, nesta quinta-feira, o advogado José Yunes. Ele é amigo e é considerado operador de Michel Temer. Foi preso agora cedo numa decisão autorizada pelo ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. Daqui a pouco a Polícia Federal dará informações a respeito desta prisão, que é a notícia de agora cedo, desta véspera de feriado. Vai passar a Páscoa na grade. O advogado José Yunes, amigo e operador do presidente da República, Michel Temer. 7h30 da manhã, você está ligado aqui na Jovem Pan. Olha, sobre o que disse o nosso ouvinte a respeito da emenda constitucional para se reformar a Constituição e acabar com a polêmica em torno do início do cumprimento da pena, é importante que a gente perceba de que maneira se dará o julgamento pelos ministros do STF, primeiro do habeas corpus do ex-presidente Lula, e depois como eventualmente se dará a postura dos ministros quando da análise das ações declaratórias de constitucionalidade. É bom a gente lembrar que uma emenda constitucional, ela pode ser inconstitucional. Então, dependendo de como a emenda será construída, se é que será, é possível que o texto venha revestido de inconstitucionalidade, o que de nada adianta, ficaria uma proposta, meramente mais uma proposta, nesse ambiente de tensão política que nós vivemos hoje no Brasil. 7h31, já está aqui conosco o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSL, pré-candidato à presidência da República, aceitou falar no microfone líder da Jovem Pan. Vamos falar aqui, deputado Bolsonaro, numa entrevista como é a marca desse jornal, sem mimimi, sem politicamente correto. O senhor não está aqui hoje para responder pauta gay, nenhuma dessas polêmicas que tanto a imprensa gosta de lhe colocar. Nós estamos aqui para falar com um homem que pode, em 1º de janeiro, presidir o Brasil. E nós queremos conhecer as ideias de Jair Bolsonaro. Uma entrevista diferente dessas que a gente está acostumado a ver nos programas populares. Deputado Bolsonaro, muito obrigado pela presença Jovem Pan. Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu fico muito feliz nesses programas ao vivo, onde você deixa de lado o mimimi e as outras interpretações equivocadas daquilo que você fala. Tenho comparecido muito a Jovem Pan lá de São Paulo, lá realmente a metralhadora giratória pega, mas isso é muito bom para você realmente conhecer quem é aquela pessoa. Você tem, não é o direito, né? Eu tenho o dever de mostrar alguma coisa, de responder as perguntas que vocês fazem para mim, e que não puder ser respondida, paciência. Não sei de tudo, né, que acontece no Brasil, e preciso, nessa minha andança, né, nessa minha caminhada, caso seja presidente, de pessoas ao meu lado que façam realmente e operem a política nacional de modo que esse povo tenha um pouco de paz no futuro. Deputado Bolsonaro, na semana passada, o Supremo Tribunal Federal julgava lá uma ação discutindo a constitucionalidade da doação de campanhas eleitorais. Em determinado momento, o ministro Gilmar Mendes disse assim: com que dinheiro o Bolsonaro está viajando pelo Brasil? Ele fez essa pergunta no voto dele.
Então, farei a pergunta que o ministro fez lá no plenário ao senhor. O senhor tem viajado o Brasil para lá e para cá, para lá e para cá, e está aqui no Paraná. Com que dinheiro? Quem é que paga o seu deslocamento pelo Brasil? O ministro Gilmar Mendes citou o Lula e eu. Isso, São os dois, que também botaram essa ação de igualdade. Eu tenho, em média, saído 2 vezes por mês. 2 vezes por mês. Como estou aqui hoje em Curitiba, estive ontem em Ponta Grossa. A minha despesa é apenas a aeronave. Pago com recursos próprios, poderia usar o recurso da Câmara, poderia, não uso, a imprensa bate em mim no tocante a isso, é só entrar no site da Câmara e ver se eu protocolei algum pedido de passagem. Fora isso, ou fico na casa de amigos, ou quando fico em hotel, eu pago a minha despesa, não apresento a nota fiscal na Câmara e fico em hotel barato. Quando alguém quer, fruto do convite, pagar o hotel para mim, eu não entro no mérito da questão, aceito isso aí. Agora a despesa minha é zero. O do Lula tem viaturas, tem ônibus, tem seguranças, nós não temos praticamente nada ao nosso lado. Essa viagem, quando muito para mim, né, e mais uma pessoa que vai comigo, quando muito, custa-me R$5.000. O senhor considera o ex-presidente Lula candidato à presidência da República? Eu nada descarto aqui no Brasil, estou com 63 anos de idade. No julgamento da semana retrasada, naquele aceito ou não o HC, se um só dos 11 ministros tivesse pedido vistas ao processo, hoje Lula estaria preso. Bem como temo agora, no dia 4, por ocasião então do julgamento em si do HC, um só ministro pedindo vistas, enquanto ele tiver com esse pedido de vista consigo, o Lula continuará livre pelo Brasil. E como a última palavra sempre vai caber ao Supremo Tribunal Federal, não vai caber ao TSE apenas, eu acho que o Lula não está descartado como possível candidato a presidente. Agora, o senhor é o anti-Lula. O eleitor, a população entendem em Jair Bolsonaro a figura do anti-Lula. A candidatura do Lula não é boa para o senhor? Eu não posso achar o que seja bom para mim. Temos que ver o que é bom para o Brasil. Eu não sou anti-Lula desde agora. Desde 70 eu entrei na luta armada ao lado do Exército com 15 anos de idade, combatendo pessoas, né, muitas que hoje estão no governo. Então eu sou contra essas ideias desde há muito. Não é contra o Lula, é contra as ideias. Ideologia de gênero, um comércio exterior aqui voltado pelo viés ideológico, uma política complacente em combate à violência, ao Estado cada vez mais dominando as ações de quem quer trabalhar, um Estado que não se preocupa com o seu futuro. É um país, você pode ver, o Brasil no governo Dilma, um caso marcante, ficamos mais de um ano sem o embaixador de Israel, porque não interessava para o governo do PT aquele embaixador indicado pelo Estado de Israel. Essa é a política que esse pessoal vem fazendo ao longo de muito tempo. Sou contra isso, sou contra a forma como os médicos cubanos estão aqui dentro, além de nós financiarmos a ditadura cubana com 1.300 bilhões por ano, não temos qualquer comprovação que essas pessoas sejam realmente profissionais da saúde, tá? O governo que prega o caos, um governo que se vitimiza o tempo todo, que está muito preocupado em doutrinação em escolas e não com conhecimento. É um governo que, apesar de ter gastado mais com educação, nós evoluímos nesse quesito. Basta vermos aqui o que aconteceu nas últimas provas do PISA, que é aquele programa internacional de avaliação de estudantes, onde nós ocupamos os últimos lugares. É um país do caos, onde o bandido passa a ter retaguarda jurídica e o policial civil e militar não. Deputado, antes de a gente entrar na questão do plano de governo, eu quero entender isso que as redes sociais ontem encheram o Twitter, o Facebook e tudo. O Alexandre Frota, o senhor falou que o Alexandre Frota vai ser seu ministro da Cultura. Isso foi uma brincadeira? Isso é sério? Olha, qual que é essa história do Alexandre Frota no seu eventual governo? Aproximadamente 3 meses, era aniversário do Frota, e eu gravei um vídeo para ele. Uma brincadeira com ele. Frota, você quer o presidente, eu quero você. E rindo, ministro da Cultura. Por que eu falei isso? Porque o Frota tem um trabalho muito forte contra a Lei Rouanet. E foi uma brincadeira que eu fiz num vídeo particular. Ontem, como o Frota estava comigo, resolveram pegar esse vídeo e dizer que eu estava convidando o Frota. Agora, o Frota, perto de outros ministros da Cultura que tivemos no passado, ele é excepcional. Inclusive, não tem como eu, no possível governo meu, falar que o Frota será ministro, sabe por quê, da Cultura? Sabe por quê? Porque eu pretendo simplesmente incorporar a cultura à educação. Seria uma secretaria. Então, essa história do Alexandre Frota, ministro da Cultura, é fake news? Só. Eu lhe faço essa fake pergunta. News. Eu faço essa pergunta porque quando a gente digita Bolsonaro em rede social, é só o que está escrito. Eu não faço brincadeira mais nem em festa de infantil. Eu tenho uma filha de 7 anos. Que daqui a pouco eu vou responder pelo que eu falei sobre o Batman, ou sobre o Robin.
Então, comigo, pega as questões dessa maneira. Se você vê as imagens minhas, rindo dentro do carro, brincando com o Frota, e eram desejando feliz aniversário pro Frota. Agora, o Frota, perto desses caras que passaram por aí, como o Gil, ele é excepcional. Mas esse ministério não existirá. Então, a chance é zero de Frota ou qualquer um ser ministro, porque nós vamos tratar a cultura dentro de uma secretaria e com seriedade. E não o ministério para atender a nata, grande parte da nata dos artistas do Brasil, em cima da Lei Rouanet. Deputado Jair Bolsonaro, economia. Na economia, o senhor se vê como? O senhor é um liberal? O senhor é uma pessoa que entende que o Estado tem que ser forte? Qual é o pensamento econômico do candidato Jair Bolsonaro que pode presidir o Brasil logo ali na frente? No passado também tive problemas com isso. Que quando você fala que não sabe de alguma coisa, em vez de ser interpretado pela mídia como um ato ali de humildade, é o contrário. Eu falei que não entendia de economia. Eu sou formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, sou artilheiro e sou formado também em educação física. Para essa questão, o que nós procuramos? Né? Aconteceu um encontro e hoje em dia faz parte da nossa equipe que faz essa política econômica o economista Paulo Guedes. É um homem que nunca teve em governo nenhum e é respeitado dentro e fora do Brasil. Liberal, sim, temos que ser liberais na economia, temos que partir para o livre mercado, temos que privatizar muita coisa no Brasil e temos que conversar no tocante a isso, e ele é que está fazendo esse plano de governo para a questão econômica, que nós só temos a obrigação de apresentá-lo por ocasião do registro de uma possível candidatura em agosto. Vamos falar sobre privatização. Privatizar a Petrobras, sim ou não? Nós temos em torno de 148 estatais no Brasil, tá? Um terço você pode privatizar ou extinguir imediatamente. O problema que eu tenho, né, que tenho tornado público é o seguinte: nós não podemos simplesmente vender tudo que nós temos por aí. Vou dar um exemplo bem chulo para você, né, vai servir para o pessoal dar pancada em mim. Uma coisa é eu comprar todo fim de semana no teu sítio lá uma galinha e uma dúzia de ovos. Outra coisa é eu comprar o teu galinheiro. Nem você vai saber se no dia seguinte você vai comer um ovo cozido ou não. Nós temos certas estatais que são estratégicas. Quando se fala em energia, você tem que tomar muito cuidado em falar em privatizar isso aí. E para que capital? Você pode ver, temos do lado de lá, por coincidência, é a China, que está comprando o mundo. Comprou grande parte da África, está comprando aqui. Compraram basicamente a concessão, mas compraram, por exemplo, a mina de Nióbio de Catalão, está comprando hidrelétricas, tem uma participação grande no porto aqui de Paranaguá, se eu não me engano. Então você tem que tomar cuidado com isso, porque eles estão investindo para o bem deles, não para o bem nosso. Agora, o que é duro no Brasil é você falar em privatizar, que eu sou favorável, mas não por uma questão de transparência e produtividade, e sim para combater a corrupção praticada por nós políticos. A Petrobras o senhor não privatizaria? Para capital nosso, de acordo com o modelo, você pode privatizar partes dela. Agora é com calma e muito bem pensado, como a Embraer foi naquela questão chamada Golden Share, ok? Você privatizou, o governo não tem nenhuma ação da Petrobras, mas tem o poder de vetar algumas decisões. Como, por exemplo, está havendo uma aproximação com a Boeing, vamos fazer essa aproximação ou não? Vamos transformar numa só empresa ou não? Depende do modelo. É a questão do galinheiro, é que depende do modelo. Se bem que eu respondi a semana, né? A questão dos ovos no Lula, né? Outra brincadeira, mas quer que eu faça o quê? Eu pago o preço disso. Lula quis transformar o Brasil num galinheiro e está colhendo os ovos agora. Deputado Jair Bolsonaro, só para a gente conseguir ter uma ideia do que o senhor pensa na economia, me parece que está clareando. Mas eu vou lhe perguntar sobre o atual modelo econômico brasileiro, lá do ministro Henrique Meirelles. Num eventual governo seu, muda o leme? Ou o caminho é esse que o Meirelles toca, por exemplo? Olha, o caminho, como eu botei na mesa para o Paulo Guedes, nós queremos inflação mais baixa possível, quem não quer, tá? Nós queremos uma taxa de juros razoáveis, né? Não absurdo como tínhamos há pouco tempo. Queremos um dólar que não prejudique quem queira exportar, nem quem queira importar, é o tripé macroeconômico. Temos que diminuir a nossa dívida interna, é outra coisa, mais do que hercúlea, né? Nós devemos terminar esse ano com uma dívida próxima a 4 trilhões de reais. Metade hoje em dia do nosso orçamento basicamente é para rolagem e pagamento de dívida. E eu perguntei ao Paulo Guedes, como é que a gente pode diminuir isso daí? Porque quem vai diminuir não sou eu. Eu sou ali aquela pessoa, né, que estou dando sintomas, o médico é ele que vai operar isso daí. O Paulo Guedes será o seu ministro da Fazenda. Ele será o homem da economia. Poderia ser uma mulher também, antes que me critique, né? Daqui a pouco me pergunta, não tem mulher. Se aparecer, vai aparecer, com toda certeza, já tem gente em vista, vai compor um possível ministério. Mas o homem que vai operar vai ser ele. O que nós conversamos também? Quando fala em privatizar, falar privatizar o Banco do Brasil. Eu perguntei a Paulo Guedes,
quem vai financiar o produtor rural e com que taxa de juros. Porque o produtor rural levou uma pancada do Fundo Rural, agora há pouco do Supremo Tribunal, está bastante adiantado no Senado um projeto que interessa para muitos governadores, é acabar com a Lei Candir para exportação de commodities, querem cobrar inclusive a água usada pelo produtor rural, e daqui a pouco vão cobrar pela chuva e pelo vento que semeia, que espalha o pólen pela plantação do cara. Vão matar o nosso agronegócio, que é uma das poucas coisas que está dando certo na economia. Então quem vai operar tudo isso vai ser o homem da economia, que não é da economia. Eu pretendo, caso chegue lá, fundir o Ministério da Economia e Planejamento, para evitar o que hoje em dia, o que acontece? Um partido indica o Ministério da Fazenda, o outro do Planejamento, briga. Um partido indica o Ministério da Agricultura, o outro do Meio Ambiente, briga. Nós vamos fugir disso. Além de fundir esses ministérios, a indicação tem que ser técnica. Não vai conseguir apoio do Congresso. Eu acho que vamos conseguir sim, porque essa forma de fazer política, como temos visto ao longo dos últimos anos, não tem como continuar. Marcos Souza, os ouvintes da Jovem Pan têm que prioridade nas perguntas ao candidato Jair Bolsonaro? As maiores perguntas, candidato, são sobre justamente o que o senhor falou agora, composição do governo e governabilidade. Como o senhor pretende ter maioria na Câmara, sendo que o senhor não é muito conhecido por ser muito político, pelo contrário. Como vai falar com o Congresso? Até essa pergunta é recorrente em qualquer lugar que eu vou, né? Respondo da mesma maneira para você. O que dá a entender da tua pergunta é, se não for pelo toma lá da cá, não tem como governar o Brasil. Agora, quem acha que nós estamos sendo governados, ou que fomos governados pelo PT, o Brasil afundou. É violência, a economia não vai bem, a inflação está muito mais baixa pela perda do poder aquisitivo ou por uma falta de emprego do que por medidas adotadas pelo governo. E quem está lá vendendo a sua banana lá no armazém, né, ele até vende o preço, muitas vezes de custo, para não apodrecer na prateleira. Tá, ok? Então, essa questão tomar lá da cá tem que deixar existir. Se me permite aqui, eu até perguntei outro dia, né, falando sobre ciência e tecnologia. Eu perguntaria aos nossos ouvintes, quem é o nosso ministro da Ciência e Tecnologia? Mais de 90% não sabe, como eu não sabia quando foi feita essa pergunta para mim há 2, 3 meses. Então, a área importantíssima, vital para qualquer país, que é ciência e tecnologia, nós temos um homem lá que não sabe a diferença entre gravidez e lei da gravidade. E eu conversei com o Marcos Pontes, o astronauta. É um homem que atualmente trabalha na NASA, está voltando para o Brasil, quer participar do futuro governo, seja como for, mas na ciência e tecnologia, com exemplos vindo de fora para dentro, diz que nós temos que ter aqui o embrião de um Vale do Silício, como o americano tem, e vendo aqui, como fiz uma viagem há pouco aqui para a Ásia, estive no Japão, Coreia do Sul, Taiwan, são países que não tem nada perto de nós, agora que são potências graças a isso. Eu entendi, deputado Bolsonaro, mas é o seguinte, a pergunta do ouvinte essa característica. O senhor não tem no seu perfil um perfil de composição partidária. Eu vou me aliar com esse daqui, com aquele ali. Não é do seu perfil. Sim. E a pergunta do ouvinte é o seguinte, eu elejo o Bolsonaro e como é que eu governo se eu não tenho apoio no Congresso? Agora, o que é governar? Olha só, eu estava no PP há pouco tempo. O meu partido é um dos mais envolvidos em desmandos na Petrobras. Essa governabilidade que os governos últimos têm conseguido é nessa base, toma lá da cá. Eu tenho um grupo de aproximadamente 40 atuais deputados federais em Brasília. Outros chegarão o ano que vem. Eu acho que a gente vai ter uma base, no mínimo 100, para a gente começar esse tipo de negociação. São parlamentares que não querem o toma lá da cá, que querem participar do governo com indicações técnicas, para que nós possamos realmente ter política séria para o Brasil chegar a um local de destaque que ele merece, porque nós temos tudo aqui. O que falta no Brasil? Nós temos aqui a questão, nosso subsolo riquíssimo em minérios, terras agricultáveis, área para turismo, o Brasil, o povo humilde que está aí, trabalhador, né? Nós temos tudo para dar certo. Por que não dá certo? Graças a uma minoria, sim, de políticos que estão lá há décadas que contaminam os demais. Esse tipo de fazer política é diferente. Estamos botando no papel um super pacote de propostas para nós apresentarmos e ter o apoio de todos. E não é uma proposta que o povo vai sofrer, muito pelo contrário, como, por exemplo, desregulamentações, desburocratização. A questão ambiental é seríssima no Brasil, é tratado de forma xiita e não de forma racional. Vem agora, o governo Temer está trabalhando nesse sentido, para você criar parques marítimos, além do que nós temos no Brasil aqui. Uma área enorme, né? Só de reserva indígena, nós temos uma área maior que a região sudeste.
Vamos botar na cabeça, não, subir de um avião aqui, Sudeste, São Paulo, Minas, Rio e Espírito Santo. Uma área maior do que essa, são reservas indígenas. Se você for botar no papel ali, parques ambientais, estações ecológicas, área de proteção ambiental, que nós queremos proteger o meio ambiente, mas da forma como está proposta, quase metade do território brasileiro está inviabilizado. E vão inviabilizar agora a nossa costa marítima também. Essa é a política que nós queremos? Deixa eu emendar a pergunta do ouvinte com outra questão. O senhor disse que o senhor tem um grupo lá de 40 deputados. Isso não dá 10% da Câmara. É muito pouco. E o senhor vai enfrentar uma eleição em que, para alcançar o Brasil, precisa de rádio e televisão para que as pessoas ouçam o que o senhor tem a dizer. Com o seu PSL, o senhor pisca no ar. Vai começar o horário eleitoral, pum, é meio Enéas. Vai aparecer e sair. Eu vou ter metade do tempo do Enéas. Pois é, e aí desse seu jeito, o senhor vai compor com quem, deputado Bolsonaro? Com ninguém. Com ninguém. Tá? Para compor da forma como se compõe atualmente, por exemplo, tem um partido X aí, eu não quero falar o nome para evitar polêmica, já tem o pré-candidato, diz que tem 7 partidos com ele. Você sabe o que ele conversou com os donos desses partidos? O que foi loteado? Ministério, estatais, bancos oficiais, diretorias. Não, mas a quem o senhor se refere, deputado Bolsonaro? Sem mimimi. O PSDB, o Alckmin, por exemplo, tá com 7 partidos. Outros, né, também tem partidos com eles. São os que têm chance ali, não foge do Alckmin, da Marina, o Ciro correndo lá por trás, lá fora. Não vai fugir. Mas alguém apoiado pelo PT e eu, não vai fugir desse ciclo. O governador Alckmin, com 7 partidos, vai ter 10 minutos de televisão, 8 minutos de televisão. O senhor vai ter 5 segundos. Mas olha só, nós temos as mídias sociais hoje em dia que estão falando mais alto. Quem diz que está comigo dificilmente muda. Tá? Mais massacrado do que eu pela grande mídia não existe nesse atual quadro aí. Qualquer negocinho o pessoal potencializa. É o caso do Frota, inclusive, que eu sou amigo dele. E não ofereci para ele isso de forma séria, porque nem teremos o Ministério da Cultura. Então, essas questões, quando você começa a ver, então quem está comigo acredita em mim. Ontem em Ponta Grossa foi uma coisa absurda. Você vê as imagens que aconteceu lá, eu mesmo fico, meu Deus, o que está acontecendo? Tá o povo todo na rua. Eu não vou dizer quantas pessoas tinham, mas não tinha ninguém lá de forma involuntária, todos voluntários. Então isso vem acontecendo, é um fenômeno, tá? E eu tenho, o que eu tenho falado, eles acreditam. Inclusive, olha só, até vou adiantar uma pergunta que muitos de vocês fazem, né? Deputado, como é que o senhor vai se eleger sem mentir? Que é muito comum na política mentir. Eu falo, se é para mentir, não vou me eleger. E ponto final. Qual vai ser seu plano de governo? Vai ser o enxuto e vai ser, às vistas de quem o lê, o pior possível. Por quê? Vai ser verdadeiro. Os planos de governo, hoje em dia, são feitos, né? Como você faz um programa eleitoral televisivo com marqueteiros pagando milhões de reais ou dólares lá fora. Para você, no Paraná, ao ler aquele plano de governo daquele candidato, você achar, que maravilha, só que acabou a eleição, ele bota no lixo. Quem pode ter um bom plano de governo, mentiroso hoje em dia, quando se você tem, vai ler do outro lado da linha, vai ver o seguinte, o Brasil nos últimos anos tem terminado o ano, depois das despesas obrigatórias, devendo mais de 100 bilhões de reais. Não tem como você dizer que eu quero construir isso, aquilo, aqui, lá ou acolá. Ou você parte para a iniciativa privada, tá junto contigo, ou você não tem. Agora, botar no papel e fazer as imagens bonitas é aquela pessoa que se maqueia. Tá, se cai uma chuva, acabou. Acabou as eleições, acabou. Então nós vamos fazer exatamente isso, mostrar a verdade para a população. Marque, ouvintes. Bolsonaro, muita gente perguntando aqui, você está na terra do juiz Sérgio Moro, e ele propôs nessa última segunda-feira cobrar dos candidatos à presidência que se posicionem sobre a prisão em segunda instância, que os candidatos poderiam, inclusive, discutir, propor uma APEC. O senhor, como presidente, pensa em fazer esse debate? Olha, há mais de 2 anos eu falo sobre essa prisão em segunda instância. Inclusive, se você combinar com o fim do foro privilegiado, que eu falei, talvez, deixar bem claro, talvez eu seja o único parlamentar a votar contra o foro privilegiado. Talvez. Por quê? Se for para a primeira instância e você acabar com a prisão em segunda, o deputado vai lá para a primeira instância e até chegar a última, que vai ser o próprio Supremo Tribunal Federal, vão ser lá 30 anos, tá? O parlamentar já morreu com toda certeza no tocante a isso aí. O deputado Onyx Lorenzoni, se não me engano anteontem, apresentou uma proposta de emenda à Constituição nesse sentido, para que a prisão seja efetuada após segunda instância. Agora, vai depender de uma maioria qualificada no parlamento. Com todo respeito, é Onyx, assinei, ele me colocou como coautor nessa proposta, mas dificilmente isso vai andar dentro da Câmara, até que tem muito parlamentar, que nem eu nem você sabe, mas que está envolvido nessas falcatruas, né, mais conhecido hoje em dia, mais importante, é a questão da Lava Jato. E ele não quer, ele não vai aqui assinar o próprio atestado de óbito
nessa questão. Mas o Bolsonaro como presidente vai apoiar isso? Vai lógico, trabalhar para isso? Eu apoio como parlamentar, tá certo? O próprio Francisquinho apresentou um projeto que eu estou apoiando para acabar com aqueles privilégios de ex-presidente, tá? E, da minha parte não tem problema, estamos trabalhando nesse sentido. E a prisão tem que ocorrer em segunda instância, porque caso o Lula, por exemplo, consiga um HC definitivo no próximo dia 4, vai ser questionado o Supremo Tribunal Federal para modificar o seu entendimento em prisão em segunda instância, que hoje em dia, com a mudança de alguns votos, sabemos claramente que a prisão em segunda instância deixará de existir com esse caso Lula. Tem tudo para acontecer. E daí a impunidade vai se fazer presente. Daí otário é quem não é corrupto no Brasil. Há uma leitura que é feita pelo seu eleitor, principalmente esse eleitor engajado, que é uma característica do apoiador do Bolsonaro. Ele vai para a rede social, ele toma lado, ele vai para o pau, como a gente costuma dizer. Há uma imagem que se tem do Bolsonaro, que o Bolsonaro no governo ele vai ter pulso firme e vai enquadrar, e vai mandar, e vai pegar e vai fazer a coisa na base da força. E aí o senhor se viu envolvido numa polêmica também, daí eu preciso ser solidário aqui, porque o que fez a deputada Maria do Rosário com a sua fala sobre a intervenção no Rio de Janeiro é algo que beira o surreal. Mas já que estamos vivendo um momento de intervenção, e a gente tem uma escalada da criminalidade de um jeito nunca visto na história do país, farei a pergunta que todo mundo espera do Bolsonaro. Vai melhorar e resolver a questão do crime de que maneira, deputado? Vamos primeiro ver o diagnóstico, né? Botar o elemento na mesa e começar a palpá-lo e ver quais os problemas. Problemas. Uma equivocada política de direitos humanos. Só defende o bandido. Como regra, é essa a política de direitos humanos no Brasil. Há uma política aqui de desencarceramento. Todo mundo, né? A grande mídia preocupada que os presídios estão muito cheios, que não recupera ninguém, temos que botar na rua o maior número de pessoas. Depois inventaram, porque não é lei, audiência de custódia. Hoje em dia, em torno de 60% daqueles que são pegos em flagrante delito, no máximo 24 horas depois, são postos em liberdade. É um convite para a criminalidade. A política desarmamentista desarmou apenas um lado da sociedade. O outro lado, o lado do mal, continua muito bem armado. A legislação fraca. Tem um caso, né? Há poucos anos em São Paulo, atualmente deputada federal, que teve o filho sequestrado e executado em cativeiro. O garoto de 8 anos de idade. Esse marginal foi julgado, condenado, pegou 6 anos de cadeia e foi para o semiaberto. Isso é um crime mais do que hediondo. Imagine, né? Uma pessoa executando uma criança de 8 anos em cativeiro. Então, graças a essa legislação bastante permissiva, é que a violência cresce no Brasil e a tendência é aumentar. Você tem que mudar na lei essas questões. Outra coisa importantíssima, como vivem os nossos homens e mulheres da segurança pública, o policial civil, o militar, entre outros aí. Vivem amedrontados. Se atira, vai para a cadeia. Se não atira, vai para o cemitério. Nós temos que dar a retaguarda jurídica para eles poderem bem trabalhar. Isso que eu falo existe, em grande parte, na legislação dos estados norte-americanos. Você tem que dar o excludente de licitude ao policial, ou seja, ele responde, mas não tem punição. Acabou a sua operação, ele é condecorado e não processado. Aqui, por exemplo, se um policial dá mais 2 tiros no vagabundo porque ele não sabe se o tiro pegou ou não, ele dificilmente não é condenado por excesso. Se você conseguir melhorar alguns artigos no Código Penal, pode ter certeza, essas polícias que estão aí dão conta do recado e a violência vai diminuir drasticamente no Brasil. Mark. Muitos ouvintes perguntando sobre o Supremo Tribunal Federal. O que fazer? Você não tem como, muita gente fala em vamos trocar, mudar. Esses ministros vão ficar até completar 75 anos de idade. Se eu não me engano, o futuro presidente vai poder indicar 3. Tá? E essas indicações políticas, né, como feitas nos últimos anos, por parte da esquerda, chegamos a esse nível. Nós temos um ministro lá, por exemplo, que defende o fim da propriedade privada. Tem livros e estudos no tocante aí. Outros foram apenas aí advogados de determinados partidos no passado. Então é uma indicação feita muito por interesse do seu governo e não interesse do Brasil. Falam muito no período militar, critico, né? Veja o padrão e as decisões e as jurisprudências dos ministros do período militar e veja de hoje em dia. Que coisa completamente diferente, né? O Supremo Tribunal Federal realmente é um Supremo extremamente respeitado. Hoje em dia, eu lamento, até gostaria que não fosse assim, mas é vítima de chacota em todo o Brasil. E eles podem estar assinando o seu atestado de óbito no próximo dia 4. Espero que isso não aconteça. Que a justiça seja feita, não mudem
não mudem os seus julgados, né, as suas jurisprudências, tendo em vista a função de um elemento que já foi condenado em segunda instância. Vai, Mark. Muita gente perguntando do Dr. Sérgio Moro, se o senhor indicaria ele para o STF. Não há a menor dúvida, né? Eu não conheço pessoalmente, apertei a mão dele uma vez apenas no aeroporto, até deu um bafafá terrível, né? E logo depois conversamos por uns 15 minutos por telefone, nada mais além disso, uma conversa bastante amistosa, que ele que ligou para mim. Eu me coloco no lugar dele. É um homem que não tem liberdade para ir na padaria comprar um pão de manhã. Não pode falar que vai com a tua esposa, o seu filho, no cinema. Tem que ter 8 seguranças do lado dele. Olha a vida que ele leva. Tá? É um homem que perdeu a sua liberdade. Tem menos liberdade do que o Jorge Pisciani, presidente da Alerj, né? Que ontem, ou anteontem, o ministro Toffoli deu-lhe direito à prisão domiciliar. No que depender de mim, obviamente, o senhor Sérgio Moro seria uma excelente pessoa para começar aqui a mudar o Supremo Tribunal Federal. Seria indicado para o STF, sim. Bom, eu tenho que encerrar aqui a entrevista com o deputado Jair Bolsonaro, porque nós sairemos daqui dos estúdios da Jovem Pan e seguiremos essa entrevista na tela da RIC TV Record. Você que está nos ouvindo agora no rádio, está na live do Facebook, pode ligar na RIC TV Record. A gente vai sair daqui, o prédio do ladinho aqui. Daqui uns minutinhos nós estaremos no ar com o deputado Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência do Brasil, também na tela da RIC TV Record. Deputado Bolsonaro, eu quero agradecer muito a sua gentileza de vir aqui à Jovem Pan e dizer que durante a campanha eleitoral nós ouviremos o senhor outras vezes para que nós conheçamos melhor o pensamento daquele que pode sim presidir o Brasil. Aqui no Paraná, diga, Marques, é muita participação e tem muitas perguntas sobre 30 segundos, candidato. Porte de arma, vai liberar ou não? A posse, sim, o porte com algumas restrições, obviamente. E também, né, o pessoal que está nos acompanhando só para explicar direitinho, estamos na Jovem Pan e na transmissão pela internet em riquemais.com.br. Então, se você está num lugar agora que não dá para ver pela TV, a entrevista que vai continuar lá, você pode entrar na internet em riquemais.com.br e você vai acompanhar o segmento da entrevista com o deputado Bolsonaro também pela internet. Para a gente fechar mesmo, o Paraná, deputado, o senhor olha para a política local aqui. Quem aqui no Paraná é seu aliado? Com quem o senhor vai caminhar o Paraná? Com o Francisquini, como estou caminhando há algum tempo. Outros também estão na mira e têm buscado conversações e estamos abertos, tá ok? O próprio... O senhor se dá bem com o Ricardo Barros, seu colega deputado, que era do mesmo partido do senhor? Não, eu não tinha bom trânsito no PP, até que se tivesse, né, estaria no Supremo Tribunal Federal, respondendo como réu lá. Né? O próprio Alberto Youssef, quando foi questionado na questão da Petrobras, levando-se em conta o meu partido, o Partido Progressista, né, ele cita que apenas 3 parlamentares não pegavam o dinheiro na Petrobras. Um dos 3 era eu. Então, eu não quero acusar ninguém aqui, mas... tá? Eu aqui posso falar o nome que eu sou simpático ao governo do Estado? Não? Pode. Eu sou simpático ao Ratinho. Ok? Muito bem. Então é o seguinte, seguiremos com a entrevista do deputado Jair Bolsonaro na tela da RIC TV Record e também pelo riquemais.com.br. Deputado, obrigado. Parabéns, Curitiba, pelo aniversário. Tamo juntos aí. É isso aí. Marques Souza, valeu. Valeu, até amanhã. Terribas, um abraço. Até amanhã. Sexta-feira estaremos aqui todos ao vivo com o nosso RIC Mais Notícias. Tchau.